Oi. Queridos amigos e amigas, sejam bem-vindos mais uma vez ao terceiro episódio do Tupi or Not Tupi. Hoje estamos em dupla apenas, estamos desfalcados de Gabizinha, mas é sempre um prazer estar aqui com você, Rômulo Garzilo. Fala, Diegão, como é que vai? Dessa vez só nós dois aí. Gabizinha tá um pouco ocupada, mas ela vai estar nos próximos. E vamos falar de um tema aí que já falamos algumas vezes, eu e você, e tenho certeza que vai ser um episódio legal. Com certeza, esse episódio é basicamente para a galera que está nos ouvindo, nos acompanhando aí nas plataformas, ou no YouTube, ou no Spotify. É basicamente a base das nossas conversas de boteco, Rômulo. E um dos motivos para a gente ter começado o podcast. Eu coloquei uma chamada que pode ser até um pouquinho sensacionalista, tipo, que deu errado com o desenvolvimento do Brasil. Eu não acho que deu tudo errado, mas a gente sente muito esse potencial desperdiçado no Brasil. E é um papo que permeia muito as nossas conversas e tal. E hoje a gente vai destrinchar um pouco, acho que talvez a história um pouco do desenvolvimento do Brasil, que acho que a história ajuda a explicar as coisas que deram certo, as coisas que deram errado, e também as nossas opiniões sobre o que poderia ser feito, o que deveria ter sido feito. Não, é isso. Eu acho que o legal, talvez, dessa conversa seja que a gente tem algum ponto, algum não, mas bastante pontos em comum aqui, mas também a gente tem as nossas divergências, os nossos enfoques, e acho que é legal até nesses primeiros episódios já ter marcado ali, mais ou menos como cada um pensa, até para quem estiver ouvindo aí já mais ou menos ir entendendo, né, qual a dinâmica do podcast, e, enfim, quem que você gosta mais de ouvir, quem que você quer discordar, de repente você acaba mudando de opinião também. Alimentar os haters, de repente a gente consegue realizar o sonho dos haters próprios, quem sabe? De repente a gente encontra gente que não gosta de nenhuma das nossas duas opiniões. Dos dois tomaram lugar. Cara, acho que primeiro é importante, quando a gente fala em desenvolvimento, a gente tem uma narrativa, principalmente aqui no Brasil, para quem não sabe, o Rômulo nesse momento está na Europa, mas toda vez que você liga um jornal aqui, ou você entra no UOL e tal, se fala muito sobre o crescimento, que o PIB está para trás da projeção e não sei o que e tal, e automaticamente as pessoas associam essa questão do crescimento com o desenvolvimento econômico. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É óbvio que ter um PIB mais alto, um PIB em crescimento, em certo nível, ele vai indicar estabilidade econômica e pode ser um indicador de fato um indicador de crescimento econômico, mas não necessariamente de desenvolvimento. Principalmente para um país que, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas já foi industrializado, se desindustrializou nas últimas décadas, e hoje, por exemplo, sei lá, 11% do PIB do Brasil vem de exportação de commodity. Eu gosto de falar que a gente é o fazendão do mundo, mas é isso, a gente está vendendo soja para a China. 11% do nosso PIB é isso. E é difícil gerar desenvolvimento econômico quando você tem uma participação tão pequena de indústrias complexas, como a gente gosta de dizer em economia. Então é isso, cara. Desenvolvimento não é apenas o crescimento do PIB, é complexidade produtiva, ter mais tecnologia, ter mais produtividade, empregos melhores, várias coisas. Mas falando um pouco também dessa questão do crescimento econômico, a gente tem um problema, e aí eu acho que você pode entrar melhor que eu nesse assunto até, Rômulo, que é a instabilidade. Ou talvez a instabilidade, e aí política, econômica, é claro, porque para quem não sabe, o nome original da economia é economia política. Então é difícil separar as duas coisas, porque são pessoas tomando decisões a respeito da gestão de recursos da sociedade. O papel da economia é basicamente esse, e como nós, especialmente nós, a gente vive numa democracia, essas decisões precisam ter algum nível de consenso para serem tomadas. Só que daí a gente tem um problema de instabilidade. Como é que você acha, o quanto você acha que essas instabilidades elas acabam impactando essa destrava do desenvolvimento do Brasil, Rom? Acho que é uma pergunta complexa, mas o que eu acho é o seguinte: essa instabilidade pode ser interna, pode ser externa também. Então eu acho que essa instabilidade pode vir da política, claro. A gente vê, por exemplo, o Trump hoje em dia causando instabilidade, fazendo o dólar até perder força. A gente está vendo aqui movimentação de dinheiro para o Brasil, para o real. A economia precisa de uma certa estabilidade, acho que isso é claro. Então, acho que no ambiente interno, isso impacta diretamente, porque num ambiente completamente caótico, com riscos democráticos,
como a gente viu, por exemplo, no período do Bolsonaro, ali onde estava um caos total, eu acho que isso impacta no desenvolvimento. Por outro lado, eu também penso, e aí, enfim, faço já uma pequena provocação, que talvez o próprio capitalismo, pelo menos no seu sentido global, né, ele também cria as suas instabilidades, ele próprio. Eu acho que o desenvolvimento ele tem que lutar contra isso, talvez, contra esses momentos em que a história ela nem sempre ela tá num vento favorável. Né? Eu concordo bastante. Tem um ponto interessante que você levantou, que é a questão das crises do capitalismo. Tem um livro que eu li recentemente, inclusive, de um economista francês chamado Michel Alliottat. É um cara que é pouco lido e pouco discutido aqui no Brasil. As obras dele, a maioria acho que não são nem traduzidas, mas ele vem de uma escola da economia que eu tenho achado cada vez mais interessante, que é a escola da regulação. O capitalismo, eu acho que é consenso, ele é um sistema que é capaz de gerar abundância, gerar riquezas, mas ao mesmo tempo ele é um sistema que em si cria instabilidades, e essas instabilidades, ao invés delas distribuírem essa riqueza, elas acabam gerando mais pobreza num mundo que fica cada vez mais rico. Então, o Alliottat, ele é da teoria da regulação, tem um livro dele que é maravilhoso, é bem cabeçudo, mas chama Regulações do Capitalismo, regulação e crises do capitalismo, basicamente, mas é bastante interessante, assim, de que você não pode. A gente teve um grande período de crescimento e geração de riquezas, aí voltando um pouco na história do mundo, no período antes da Primeira Guerra ali, que é o período do laissez-faire, tipo, deixa fazer, de muita liberdade, extrema liberdade econômica ali no começo, nas primeiras 2 décadas do século XX. Então era livre mercado, livre mercado, livre mercado, livre mercado, e esse período culminou em 29. E aí, depois de 29, foi a primeira vez que, com alguma maturidade do capitalismo, as pessoas sentaram e falaram, acho que precisa regular isso aqui, porque senão vai ser uma despirocada gigantesca. Eu acho que é uma escola que eu acho interessante, a escola da regulação, óbvio que não é o remédio, mas, cara, para dar um exemplo muito simples, assim, Rômulo, você que está aí na Europa, não sei se você tem esse drama, mas eu tenho muito gadget em casa, celular, iPad, não sei o que e tal, e aí você compra as coisas, vem cada uma com um tipo de tomada. E aí você tem que comprar um adaptador para encaixar a tomada. Aí você compra o negócio daqui, não funciona no outro negócio, tal. A União Europeia recentemente aprovou uma lei falando para a dona Apple, por exemplo, que se quiser vender iPhone na Europa, tem que adotar um padrão universal. Porque daí você não precisa ficar consumindo, comprando cabo, comprando carregador para cada coisa. Eu tenho um dispositivo aqui, isso aqui, ó, que eu uso para gravar minhas reuniões. Cara, é um cabo muito específico que só serve para isso, tá ligado? Sei que são pequenas coisas, mas é um tipo de regulação do capitalismo que faz bem para a vida. Tipo, que maximiza a felicidade das pessoas. É como se o capitalismo ele vai produzir a mercadoria e vai procurar um mercado consumidor, muitas vezes sem uma finalidade, sem uma utilidade pública real, né? Vamos dizer assim, ele simplesmente precisa se multiplicar. Então, se as pessoas vão comprar, enfim, vários cabinhos, porque ele próprio vai causar esse problema das pessoas não conseguirem, melhor para ele. Então, eu acho que é uma forma de regulação. Mas eu vou fazer uma pequena provocação. Talvez a gente, não sei se a gente já vai começar a discordar, mas acho que essa provocação ela vai levar a gente para o Brasil de qualquer forma. Mas quando a gente fala do laissez-faire ali, nessas primeiros momentos do século XX, a gente também tem que lembrar que é um período ali, pelo menos do final do 19, começo de 20, onde esses estados nacionais, eles também estavam se expandindo pelo mundo através do colonialismo, então na África, na Ásia, etc., como uma forma de expansão do capitalismo que é feita pelos estados também. E que ali você cria uma forma de atrair de mão de obra, de matéria-prima, de mercado consumidor, mas através da potência dos estados. E aí, porque eu falo do Brasil, é porque é interessante, talvez, como muitas dessas potências que fizeram essas expansões e se desenvolveram às custas do poder do Estado, elas depois vendem para esses países, né, que foram colonizados, um receituário, né, de que, na verdade, o Estado não tem que se envolver na economia, de que o Estado, na verdade, ele atrapalha, mas, por exemplo, o que a gente vê hoje dos Estados Unidos, né, essa questão do Irã. Olha o tanto de dinheiro, né, que os Estados Unidos estão gastando nessa guerra.
o Trump, acho que pediu mais não sei quantos bilhões ali para, enfim, dívida do próprio Estados Unidos, aumentando a dívida dos Estados Unidos para poder continuar na guerra, etc. E, claro, ali tem questões econômicas envolvidas, né? Então, até que ponto é que esses estados tão desenvolvidos assim, eles usam essa forma de laissez-faire tão, vamos dizer assim, tão laissez-faire assim. Eu acho que eu coloco essa dúvida. E o Brasil, claro, não foi colonizado no século XIX, mas foi colonizado lá atrás. E aqui na América Latina, basta ver o Milei, a gente vê essa doutrina de uma tendência de Estado mínimo. Daí, enfim, acho que aí você conhece mais essa história até do que eu aqui. Cara, eu posso trazer, como sempre, um ponto de vista um pouco mais pessoal. Durante durante algum tempo da minha vida, eu acreditei piamente de que quanto menos Estado, melhor. Eu acreditava nisso. Eu fui empreendedor, eu tive empresa, tal, e aí, tipo, é complicado, o crédito no Brasil é caro. É diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que é muito fácil você expandir patrimônio e negócios com crédito. O crédito no Brasil é muito caro para o pequeno, médio empreendedor. Assim, ele é barato para o banco e para os grandes fazendeiros. Não preciso nem entrar na questão dos fazendeiros aqui, porque senão a gente vai entrar na questão do Bolsa Família, daí eu vou entrar na questão do Bolsa Empresário, que é o equivalente ali. Eu achava que quanto menos o Estado se metesse, até porque existe aquela visão cansada que a gente fala bastante, de, porra, você tá lá trabalhando dia e noite e tal, e aí vem um político e te rouba, a questão da corrupção, etc. Eu achava, de fato, que talvez se a gente tivesse menos Estado, a mão invisível do mercado, ela fosse fazer do Brasil um país mais igualitário. Mas a verdade é que mesmo no Brasil, quando a gente deixa o mercado à solta, a gente vê os masters da vida ocorrendo. Tipo, a gente vê a transmissão de riqueza muito forte. O Brasil ficou especialista nisso, em transferir a riqueza dos pobres da classe média para uma elite muito privilegiada. Falando sobre o desenvolvimento econômico especificamente, tem um autor coreano que eu gosto muito, que é o Ha-Joon Chang. Ele tem alguns livros que eu gosto bastante, um deles chama Chutando a Escada, que é exatamente isso que você falou. Os países, os países da Europa, mais os Estados Unidos e tal, eles se desenvolveram tendo o mercado correndo livre, mas com a mão firme do Estado ali, aplicando tarifas uns contra os outros para proteger essas indústrias que operavam livremente no mercado interno, extraindo recursos de outros países sem nenhum tipo de remuneração, com a colonização e tal. E aí chega um momento que eles já estão grandes, já estão desenvolvidos, eles já têm um certo nível de estabilidade social, assim, não tem miséria, extrema pobreza como a gente tem no Brasil. Aí eles sentam e falam, então, agora, se você quiser crescer, você não pode ter tarifa, você não pode... você tem que ter um banco central que regule o preço da moeda, sabe? Umas coisas assim que é o que eles não fizeram. Então, essa escada foi chutada para o desenvolvimento do Brasil, especificamente. E uma outra coisa, assim, que me incomoda bastante é quando se fala dessa coisa da produtividade. A gente falou em complexidade econômica, tem um índice de complexidade econômica que, cara, complexidade econômica basicamente é o quê? A diferença no resultado das coisas que você produz. Então, tipo, produzir 1 tonelada de soja gera provavelmente muito menos valor do que produzir um iPhone. E o tempo de produção de 1 tonelada de soja provavelmente é muito superior à produção de um iPhone. Então, tipo, isso é complexidade econômica. Então, o Brasil tem... Muito se fala na questão da produtividade, que de um jeito até meio canalha, falar porque o Brasil é um país que é improdutivo porque o brasileiro não gosta de trabalhar. Tipo, o brasileiro é vagabundo, não sei o que e tal. Daí você vai pegar alguns dados, cara, tipo, de produtividade. Primeiro que produtividade não é subjetivo. Não é gostar de trabalhar, não gostar de trabalhar. É você pegar o resultado que foi gerado e dividir pelos recursos que foram empregados. Sejam eles tempo, sejam eles... dinheiro, maquinário, etc. Isso é produtividade, não é gosta ou não gosta de trabalhar, não é 40 horas semanais, mas as pessoas usam isso para fazer os brasileiros se sentirem culpados e tentar justificar bizarrices, como uma escala 6x1, por exemplo. Porque a gente precisa aumentar a produtividade, porque, sei lá, aí na França, por lei, eu sei que o francês trabalha 35 horas semanais, e dentro dessas 35 horas, eles têm 1h30 de almoço no dia. Não é igual a gente, que a gente trabalha 8 horas por dia, são 40 horas semanais,
e geralmente a pessoa tem 1h30 no meio do turno. Ela é remunerada pelas 4 horas, tipo, os 2 intervalos de 4 horas ali. Então, tipo, essa questão da produtividade é meio canalha, fazer essa defesa de que o Brasil é pouco produtivo e tal. Talvez a defesa que a gente tenha que fazer, ou não, a discussão que a gente tenha que levantar, é a etapa que a gente está dentro do desenvolvimento do mundo. Se a gente tem alguma chance de se desenvolver. Eu vou até contar um pouco da minha história aqui, mas enfim, eu fiz direito, nunca sou, enfim, não sou economista, não conheço bem de economia tanto assim, sei lá, é um interesse, mas eu acabei me aproximando um pouco da economia numa época ali em 2018, quando foi ter as eleições brasileiras, e eu acabei até entrando no PDT, fazendo parte ali do PDT, estava empolgado com o Ciro, etc. E naquela época eu descobri um autor que chama Rui Mauro Marini, que é um marxista da escola da dependência. E o que ele diz é uma coisa muito interessante. Ele vai falar o seguinte, ele vai falar o capitalismo, primeiro que ele analisa o capitalismo globalmente, né? Então ele não vai olhar, um país é capitalista, outro não é capitalista, não. Ele vai olhar o capitalismo como um sistema global, de fato o Marx faz. E aí ele vai falar o seguinte, tem zonas desse capitalismo, que na verdade é a divisão do trabalho, em que algumas são feitas para produzir, que são feitas para a indústria, uma indústria mais desenvolvida, com a tecnologia mais desenvolvida, e tem áreas periféricas, aqui no caso é o Brasil, que aí ele acaba virando um grande exportador de commodity para essas áreas. E se a gente for parar para ver, o Brasil, ele faz isso, como se chama de fazendão, mas ele faz isso desde o começo, começando com o pau-brasil, passou depois para a cana-de-açúcar, depois vai para o ciclo do ouro, vai para o ciclo do café, enfim, estamos ali, agora tem terras raras, né, que virou o grande tema da última semana, então a gente se pergunta quando é que a gente vai, afinal de contas, sair dessa periferia do capitalismo e fazer parte do centro. E eu tô falando isso, eu citei, enfim, um autor marxista, mas tô falando isso pelo desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Não é pelo desenvolvimento do comunismo, não. Tô falando isso para que o capitalismo se desenvolva. A gente tem que sair desse lugar periférico de uma produção precária para ir para algo mais central. Claro. Você citou o Marini, a obra do Marini, que é Dialética da Dependência, é uma obra densa, é uma obra marxista, Marx é denso, mas dá para dizer que ela é inspirada, de certo, ela usa como referência, inclusive, Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, do Celso Furtado, que é o primeiro, lá na escola da CEPAL, nos anos 60, ele é o primeiro autor brasileiro a fazer essa ponte, porque a gente pensa desenvolvido, subdesenvolvido, mas tipo, o subdesenvolvido, ele só é subdesenvolvido porque ele ainda não se desenvolveu. Mas não, não é assim. Não é, o subdesenvolvimento não é um estágio anterior ao desenvolvimento. Ele é uma condição para que exista o desenvolvido dentro dessa ótica. É isso que você falou, de exportar soja e vender e importar microchip. Cara, isso é uma lógica que é pré-capitalismo, inclusive. É uma lógica mercantilista. O David Ricardo foi um economista britânico que tem coisas muito interessantes, mas ele falava das vantagens comparativas. Porque ele acreditava, ele defendia que se houver livre mercado e todas as nações trocarem entre elas, se eu produzir mexerica, eu vou conseguir trocar com quem produz iPhone. Então, porque o cara que produz iPhone precisa de mexerica, ele não pode ficar com iPhone, um estoque de iPhone, não vai comer iPhone. A lógica é essa, só que ele não vai trocar um iPhone por uma mexerica. Não, só fazer um adendo, mas eu queria que você continuasse, mas só um ponto. Acho que tem uma frase que explica isso, que fala mais ou menos assim: o desenvolvido, o subdesenvolvido, quanto mais ele se desenvolve, mais subdesenvolvido ele se torna. Então, assim, essa coisa de que a gente vai se modernizar exportando bens primários, porque lá na frente a gente vai chegar e vai ter alguma coisa moderna, na verdade a gente vai aprofundando essa nossa relação. E o tempo vai passando. Né? O tempo vai passando e a gente vai, por exemplo, a gente vê essa questão do acordo Brasil-União Europeia, que por mais que a gente esteja feliz, olha só, o Brasil é moderno agora, ele fez um acordo com a União Europeia. Tudo bem, fez um acordo com a União Europeia, mas é um acordo que ele não muda em nada essa lógica. O Brasil vai continuar exportando bens primários e importando bens já com trabalho industrial. Então, é quase uma sina do subdesenvolvimento. Infelizmente né? E a gente vê esses acordos como grandes bênçãos, né, que são jogadas sobre nós. Eu não sei, assim, como que
inverteria essa lógica. Eu acho que a gente teve uma grande chance, talvez no momento de maior, de grande instabilidade, né, na nossa democracia, infelizmente, mas acho que a gente teve uma grande chance, entre aspas, perdida, com um cara que nós dois admiramos. Eu sou um pouco mais crítico, eu não bato nele de graça, mas eu bato um pouco, que é o Fernando Henrique. O Fernando Henrique é um grande teórico da dependência, né? Tipo, ele fala a escola do desenvolvimento dependente, que é o oposto do chute à escada. A gente fala, pô, já que a gente tem países que são desenvolvidos e agora eles estão muito ricos, a gente pode fazer um desenvolvimento econômico importando tecnologia, importando o know-how desses países para se desenvolver. Isso é o Fernando Henrique teórico, mas tipo, ele reconhece essa dinâmica da dependência, mas ele entende que existe uma possibilidade essa dinâmica centro-periferia do capitalismo, mas ele vê uma possibilidade de desenvolvimento dependente, de gerar desenvolvimento sofisticado. Mas daí, tudo isso para dizer que o Fernando Henrique, ele assume com essa possibilidade, né, um grande sociólogo, é um cara que já tinha entendido todas essas fases do capitalismo e tal, e da formação da sociedade brasileira também, mas aí ele tem um dilema muito grande, que foi, a gente vivia uma crise inflacionária já desde o final dos anos 70, a nossa moeda não tinha estabilidade e tal, e o Fernando Henrique escolheu, quando ele teve a possibilidade de virar policymaker, optar pela estabilização da moeda, e a estabilização da moeda veio com alguns elementos de políticas que dá para dizer que são até antidesenvolvimentistas, mas é um trade-off, né? Uma escolha que ele fez ali, o Brasil teve que fazer para abrir mão de algum outro possível caminho, assim. Então, essa época do FHC, ela é uma época histórica bem interessante, que ela tem vários elementos que, inclusive, eu acho que esses elementos estão entrando, talvez, num grande cheque hoje em dia. Mas começa com a implosão primeira queda do Muro de Berlim, depois a implosão da União Soviética, e os Estados Unidos se estabelecendo como o grande país, o grande vencedor, né, da Guerra Fria, e fazendo ali um grande avanço nas democracias do mundo inteiro. Ficou conhecido por um historiador como a terceira onda de democratização. Você tem a democratização aqui na América Latina, redemocratização no leste europeu. Só que esses países, ao se redemocratizarem, eles tinham que basicamente entrar naquilo que ficou conhecido como Consenso de Washington, né, que era basicamente uma espécie de um receituário, né, de macroeconomia, que basicamente passava por uma redução do Estado, uma desregulamentação, algo que vinha ali já do Reagan quanto da Margaret Thatcher, e que culminou, né, nessa nova fase, né, uma fase em tese mais técnica, onde as democracias perdem intensidade, né, elas perdem ali o âmbito do debate nos parlamentos e vai entrando numa questão mais técnica, né, que é o que a gente vê hoje, por exemplo, a questão do poder dos bancos centrais, de arbitrar a taxa de juros como algo técnico que não passa tanto pela política. É curioso. Cara, para mim é muito difícil, assim. Eu sou apaixonado por economia e tal, e aí é até uma armadilha, né? A mesma coisa no direito, acho que qualquer área, quando você aplica. Existe um esforço dentro da economia de transformar a economia numa ciência aplicada, como é a física, por exemplo. Então, tipo, você ter paradigmas como tem na física. Tipo, EMC ao quadrado é uma coisa que, assim, pode ser refutado um dia, mas por enquanto é o paradigma sobre o qual tudo é desenvolvido dentro da física. Eu nem sei em que ponto está a física contemporânea, mas eu sei que deve estar um pouco, o MC ao quadrado ali deve ter alguma base para isso ainda. Como era antes, eram as leis de Newton, e acho que existe um esforço desde o final do século XIX, mas principalmente do início e segunda metade do século XX, para tentar transformar a economia nesse tipo de ciência, né, que consegue impor paradigmas absolutos. E é uma coisa que, sendo a economia uma ciência social, eu não sei até que ponto isso faz sentido, entendeu? Às vezes minha esposa me ouve aqui acompanhando aula de economia e tal, e aí você tem fórmulas incríveis que te ajudam a entender conceitos interessantes. E aí, no final, uma brincadeira até que a gente faz aqui em casa, fala, não, mas aí, ó, vocês vão ver, sei lá, teoria monetária, por exemplo, né, que você tem muito
muita formulação de conceito. A velocidade da moeda, não sei o que, o resultado é 7. Pô, beleza, mas e aí? Como é que o resultado 7 me ajuda a botar comida na boca das pessoas? É tentar, é uma hermetização, talvez, até da economia, para que talvez algumas poucas pessoas tenham o controle da própria economia. E o Fernando Henrique, cara, eu costumo brincar que a gente vive hoje em dia o FHC 8, porque a gente passou um momento no Brasil, né? O Fernando Henrique, o trabalho do Plano Real, eu sempre falo, eu gosto muito do próprio Fernando Henrique, do Pércio Arida, do Gustavo Franco, todo mundo que estava em algum nível envolvido no Plano Real. Eu acho que se o Plano Real tivesse sido feito na Europa, por exemplo, todo o resto do mundo ia ser obrigado a estudar, porque eu acho que é uma das coisas mais incríveis, que os projetos de estabilização de uma moeda mais incríveis que eu já vi, assim, eu não sei se existem outros que são tão significativos, mas daí eu acho que isso condicionou, de certa forma, a política econômica do Fernando Henrique e as políticas econômicas do Brasil, e afastaram a gente de ter um projeto de desenvolvimento, de certa forma. Óbvio que a gente quebra aquela inércia inflacionária, que não permitia que a gente crescesse, se desenvolvesse, mas daí tem outros pontos ali que hoje eu discordo até muito mais do que já discordei em outros momentos. Pode fazer um episódio só para falar de Fernando Henrique. Eu acho que talvez eu vá bater um pouquinho mais nele do que hoje. Mas aí, tipo, depois do Fernando Henrique, a gente tem o Lula, que se elege com a Carta ao Povo Brasileiro, que é um manifesto muito bonito. Eu acho, mesmo se tem alguém de direita aqui, que seja, né, muito de direita, que está ouvindo isso aqui, leia a Carta ao Povo Brasileiro, porque eu acho que é um documento, não diria constitucional, mas que constitui a nossa história democrática de uma maneira muito bonita. Acho que é um belo documento, assim. E aí o Lula se elege com isso, falando, não, porque o Brasil quer mudar, porque nos últimos 8 anos a gente teve políticas que elas foram acompanhadas, a gente teve grandes expectativas, mas no final das contas a gente esperava que o resultado dessas políticas fosse, de fato, a gente ter distribuição de renda, etc., acabar com a desigualdade social no Brasil. E o Lula se elege com essa bandeira. Cara, o Brasil, assim, a gente fez... A pobreza caiu 57% no Brasil na primeira década do século XXI. É uma coisa que me emociona, pessoalmente. Eu não sou lulista, já falei isso em outros episódios, mas eu acho que erradicar a pobreza é a obrigação de qualquer pessoa, principalmente de pessoas altamente educadas. Eu acho que todo mundo, não importa a profissão que você exerce, eu acho que você tem uma obrigação moral com a sociedade de tentar fazer um pouco para erradicar a pobreza. E às vezes esse pouco talvez seja pensar bem nas pautas dos políticos que você está votando. De novo, a ideia não é que seja panfletária, isso aqui, mas beleza, isso aconteceu, mas até que ponto? Dá para dizer que o Lula foi desenvolvimentista para o Brasil, que o Brasil se desenvolveu durante o governo Lula? O que você tem a dizer sobre isso, Romulo? Bom, o Lula, ele... Eu vou pegar um pouco atrás, mas o Lula, ele funda o PT, e o PT é um partido que nasce ali como, vamos dizer assim, com a questão dos trabalhadores do ABC e tudo mais, mas ele tinha uma proposta, claro, ali de ser uma esquerda democrática e talvez uma esquerda mais, em tese, mais moderna, e aí tem que se questionar o que é ser o mais moderno, com a esquerda anterior, que era a esquerda do Brizola. Então ele nasce com um confronto com o Brizola, que tinha a pauta trabalhista, que era PTB, depois virou PDT, enfim, aquela história toda, e que o Brizola alertava já, né? Dizia ali que o Lula tinha um viés neoliberal, que é justamente isso que a gente está falando, de estar dentro desse sistema que vai se forjando ali no final da Guerra Fria. E eu acho que, de fato, o Lula, ele faz isso. Não sei se ele faz, mas acho que são as circunstâncias históricas, talvez, fazem ele ser um produto daquilo que foi o Brasil dos anos 90. Enfim, dos anos 90 e depois dos anos 2000. Então o Lula, em primeiro lugar, é um sujeito muito, assim, democrata. Eu não tenho como não dizer que talvez foi o presidente que mais levou a sério a Constituição da República. A Constituição, no artigo 3º, determina a redução da miséria, determina que, não só que a Constituição ela diz que é um objetivo da República você reduzir a miséria. Então, ela quase que ela força que a ideologia dos ministros da Fazenda e dos presidentes seja nesse sentido. Então, você ir contrário a isso, de certa forma, é um desrespeito à Constituição. Claro que é muito difícil de você aplicar isso, enfim, é um dispositivo um pouco, vamos dizer assim, utópico, mas o Lula botou isso embaixo do braço e fez os programas importantes.
o primeiro mandato, eu acho que é bem isso que você falou. Você entra no segundo mandato, ele de alguma forma ali, com a crise mundial que tem, o Brasil parece que consegue sobreviver. Cria-se ali um mercado interno e o Lula talvez comece a flertar ali com uma coisa varguista, com a questão do pré-sal, mas esse flerte eu não sei até que ponto que ele realmente foi para a prática. A gente não viu, e aí a gente pode até pegar a Dilma, apesar do PAC que ela faz, etc., a gente não viu realmente um programa de reindustrialização do Brasil. Eu acho que isso não foi feito. A gente teve sempre o Brasil refém de altas taxas de juros, inclusive com a Dilma no poder, as taxas de juros estiveram muito altas. Eu não consigo ver ali o caminho, por exemplo, que outros países tomam, como, por exemplo, a China é um outro tipo de país, mas, de qualquer forma, a China tomou um outro rumo, e esse rumo tornou ela industrializada, é uma coisa a Coreia. Então, eu acho que... O que será que aconteceu? Que o Lula, por mais que, enfim, foi progressista, defendeu mais Estado, defendeu o desenvolvimento, mas eu acho que faltou alguma coisa. E acho que concordo com você no sentido de que, de certo modo, ele repete o FHC com um pouco mais de substância social, mas também, como se também, ao afirmar isso, eu não levasse em conta que o FHC também semeou ali as políticas sociais de alguma forma. Ele foi importante para isso também, ele teve esse olhar. E não só, o FHC foi um cara muito importante para a estabilização da democracia brasileira. A gente também tem que pensar isso. Ele foi o presidente que veio depois de um impeachment. E ele foi muito importante para essa, vamos dizer assim, para a estabilização do país em termos de democracia. E o Lula deu continuidade, né? Acho que não tem como não ver isso. Com certeza. Acho que faz sentido. Conseguiria ficar aqui apontando várias coisas que eu acho que foram erradas, porque que... Cara, acho que tem uma coisa, acho que o Lula se perde muito ali, o Brasil tem um problema crônico, e aí eu vou fazer um argumento que vai ser perigoso. Acho que tirando ali um rascunho de plano de metas com o JK, que a gente tinha o programa lá de metas, que a ideia era... O principal objetivo do JK era levar eletricidade para o Brasil, faltava energia e tal, então, tipo, era grandes obras públicas para conectar o Brasil, transportes, grandes estradas e tal, e levar eletricidade, e ele acreditava que a chegada da eletricidade ia trazer modernização, porque a gente poderia ter indústrias locais, etc, etc. Talvez seja o único momento no Brasil em que a gente teve um projeto desenvolvimentista com democracia, de fato. Porque a gente pode falar do primeiro momento do Vargas ali, mas o foco do Vargas era mais trabalhista no primeiro mandato, era mais organizar as relações de trabalho, que era um movimento que estava acontecendo no mundo inteiro, que hoje as pessoas falam, porque, sei lá, o Henry Ford tem uma frase maravilhosa, que ele falava que, eu posso estar enganado aqui, mas o conceito é, se cada um dos meus empregados, eu tenho aqui X empregados, se cada um deles for capaz de comprar um dos carros que eles ajudam a produzir, eu vou fatalmente ser um empresário de sucesso. Ou seja, você precisa que os seus empregados tenham poder de compra. E o Henry Ford, está falando assim, um dos grandes magnatas do capitalismo. E ele entendia isso como geração de transferência de riqueza, também compartilhamento da riqueza dele para os empregados. Eu acho que o Lula, o PT, e mesmo outros, assim, acho que o Brasil vive alguns ciclos pós-FHC ali, de tipo, vamos pensar os próximos 4 anos, que na verdade vão ser 2 anos, porque o primeiro ano a gente precisa passar aprovando por que a gente foi eleito ali atrás, daí a gente tem 2 anos de trabalho mesmo, daí no último ano a gente não faz porra nenhuma, mas fala tudo que a gente fez em 2 anos, porque a gente vai tentar se reeleger. E aí o cara que ocupa a cadeira vai embora e o Brasil fica nessa mesmice, assim. Então, tudo isso para dizer que durante a ditadura, a economia crescia 2 dígitos, o PIB crescia 2 dígitos, o Brasil se industrializou com vários problemas. Óbvio que o custo é alto, mas teve um crescimento acelerado, teve grandes obras bancadas pelo Estado, teve algum aprofundamento industrial. O custo foi de repressão, de concentração de renda, teve uma certa dependência tecnológica também, que o Brasil se industrializou, trouxe grandes multinacionais para o Brasil, mas sem transferência de tecnologia também, que não fazia sentido. Você criou uma classe ali de pessoas que trabalhavam na indústria, ganharam uma boa grana, minha família é uma delas, assim, só a parte da boa grana que não, mas sou de uma família que
que emigrou da Itália para o Brasil, trabalhou no finalzinho ali do ciclo do café, mas pegou o boom industrial de São Paulo. E aí, durante a ditadura, assim, sei lá, os meus tios, eu tenho tios que ficaram muito ricos, não foi o caso do meu nono, infelizmente, mas porque eles ganhavam muito bem. Só que para a economia geral, óbvio que quando uma pessoa fica rica tem um impacto na economia, mas é melhor se você tem todo mundo ali meio mais ou menos. Não quer desigualdade. Enfim, tudo isso para dizer que Rômulo Monteiro, existe desenvolvimento econômico e democracia, acho que eles combinam? Eu acho que não, cara. Olha, eu acho que isso é difícil de falar, porque acho que primeiro a gente tem que pensar que conceito de democracia a gente está lidando, né? Se é um conceito mais liberal, se é um conceito mais material, vamos dizer assim, mas eu vou trabalhar com liberal mesmo. Bom, e uma vez eu repeti isso aqui numa sala de aula para os alunos franceses e norte-americanos e ingleses e tal, depois que a gente estudou o semestre todo das instituições de Estado, né? Eu falei, olha, boa parte... Esse sistema todo do constitucionalismo nesses países funciona tão bem, mas teve por trás essa questão do imperialismo. Então, assim, se na Inglaterra conviveu junto a democracia com o desenvolvimento econômico, ela colonizou algum lugar ali e transformou esses lugares em ditaduras, não só em ditaduras, mas, enfim, você pega o que a Inglaterra fez na Índia, por exemplo, na África do Sul, o que a Bélgica fez no Congo, então, o que a França fez fez na África, fez no Sudeste Asiático e tudo mais. Então, ali, se eu pegar esses países, já é difícil de explicar, já é difícil de você compatibilizar ali a democracia com o desenvolvimento econômico. Se a gente pega a China, que está se desenvolvendo, ela não é uma democracia. Você acha que o chinês está preocupado em ir lá na porra da urna a cada 4 anos e apertar Xi Jinping ou Xi Jinping? Tipo, a China tirou, assim, eu não estou fazendo um case pela China, eu acho que o nosso caminho é buscar um desenvolvimento que tem a ver com a gente. Mas o fato é, a China tirou 800 milhões de pessoas da miséria, o PIB per capita da China hoje acho que é 14 mil dólares, o do Brasil é 9 e já faz não sei quanto tempo, já faz quase 20 anos. E assim, a China tá fazendo assim. Você acha que o chinês está preocupado em votar? Então, o que eu acho? Eu acho assim, se a gente pega o Brasil, você tem o Vargas, que desenvolve país de 30, né, até você tem ali o Estado Novo e tal. Tem o Vargas democrático, que acho que não gostava tanto não gostava da democracia que não suportou a democracia. Acabou ali de uma forma trágica. Então, é uma pergunta difícil. Porém, eu acho assim, por exemplo, no caso brasileiro, e a gente pega o que você falou da ditadura militar. A ditadura militar, de fato, cresceu, né, 2 dígitos, etc. Porém, a gente tem ali alguns dados que mostram uma grande concentração de renda. Uma grande concentração de renda, sem liberdade política, tudo mais. Você tinha ali, por exemplo, índices de fome muito grande, mortalidade infantil muito grande, índices que com a redemocratização a gente melhora. Então, de alguma forma, o Estado social brasileiro consegue, a democracia brasileira consegue suprir isso. Assim, será que não dá para desenvolver e, ao mesmo tempo, fazer o inverso do que fez a ditadura militar? E aí eu acho que a coisa vai em outro sentido. Será que a gente não consegue, de alguma forma... Porque acho que o problema do Brasil é muito a questão da concentração de renda. E aí, com a minha visão mais de esquerda, talvez a pressão popular tem que ser feita nesse sentido. Gente, a gente tem que tirar essa taxa de juros, tem um monte de rentista ganhando dinheiro, tem que distribuir dinheiro e desenvolver o país, desenvolvendo o do país. Porque essa minoria que ganha no rentismo prejudica o desenvolvimento e a reindustrialização. Sim. Enfim, não sei se você entende por onde eu estou indo, mas eu acho que se tiver que fazer alguma coisa menos democrática, talvez o sentido seja o inverso da ditadura militar. Sim. E seja mais democrático no sentido de distribuição de renda. Mas eu entendo que a gente está vivendo uma época do mundo que está difícil mesmo de colocar os dois juntos. A democracia no mundo está passando por problemas. E eu não sei, eu acho que é difícil de responder. Né? Acho que é difícil de responder realmente. Como é que a gente vai pagar as contas que a gente precisa? Mas assim, eu sou um grande defensor da democracia. Eu acho que na democracia as coisas funcionam melhor. Eu acho que na democracia você tem mais transparência nas decisões, você tem menos corrupção, porque você tem, enfim, mais instituições investigando, etc. Então, eu acho que deveria ser assim na democracia. Agora, eu não sei o que é possível, né? Eu acho que tá muito complicado o mundo que a gente está vivendo e eu espero que seja o mais democrático possível. Enfim, essa é a minha colocação. Mas a história mostra, olhando a China, olhando a Europa, os Estados Unidos, enfim, é difícil. Eu acho, talvez até para encerrar da minha parte, eu penso muito sobre essas coisas todas e eu tento ser o mais pragmático possível.
Eu critico bastante algumas políticas neoliberais e tal, mas eu sei que várias delas fazem sentido e são remédios que podem ser aplicados em determinados momentos, né? Cara, eu acho que talvez eu vá fazer um videozinho depois, eu posso até postar no canal falando sobre a dívida pública, por exemplo. Tipo, que do mesmo jeito que a produtividade é usada para argumentos canalhas, a questão da dívida pública também é usada para argumentos canalhas, mas eu não vou me aprofundar nisso, senão vai ficar muito longo. Mas dentro das escolas neoliberais, se fala muito, né? Você tem que apertar o Estado, tem que diminuir o tamanho do Estado não pode ser gastão, e não sei o que e tal. E eu acho que em alguns momentos da história isso faz sentido, entendeu? É um remédio amargo que talvez faça sentido. Mas o que eu penso, assim, no geral, eu não quero ser fatalista, mas às vezes eu acho que o nosso momento histórico, assim, as cartas que foram dadas para a gente, elas fodem a gente um pouco. Né? A gente está isolado geograficamente do resto do mundo. Acho que a gente tem valores que são nossos, assim como latino-americanos, que são a coisa que mais nos diferencia do mundo, de solidariedade, por exemplo. A gente é capaz de compartilhar as coisas do jeito que ninguém é no resto do mundo. E eu falo isso com uma certa propriedade de quem já rodou por aí bastante. Mas às vezes eu sinto que as cartas que deram, assim, tipo, eu já ouvi de pessoas, tenho muitos colegas franceses por conta da empresa, né? Trabalho numa empresa francesa, para quem não sabe. E às vezes o discurso é um pouco, bem eurocêntrico, óbvio, mas tipo, não, mas é que vocês estão num momento do mundo que é só pegar o que deu certo aqui, o que deu certo ali, aplicar que, bum, magicamente vai acontecer. A verdade é que não. Nada dessas coisas que deu. Vai o Brasil sair metendo tarifa em todo mundo, falando que vai estabelecer uma indústria aqui. Vai o Brasil estatizar a produção de qualquer coisa aqui que é de alguém, entendeu? É complicado, assim, eu sei lá. O que eu acho? Eu acho que a gente tem uma Constituição que, erroneamente, a gente interpreta ela como com muitas instituições de controle, então o STF que faz tudo, que praticamente faz a política, enfim, presidencialismo de coalizão. Mas a nossa Constituição ela também permite a gente se manifestar publicamente. Ela é uma instituição que ela abre espaço, sim, para que a sociedade seja mais politizada e participe. Ela é uma Constituição que tem remédios constitucionais que garantem a participação. Então, assim, a saída que eu acho do Brasil é politizar. A gente tem que politizar, a gente tem que brigar, o povo tem que se conscientizar. É que, claro, é um caminho difícil e ir para a briga. Ainda bem que a gente tem uma Constituição que permite o povo aí nesse sentido. Só que com essa, enfim, parece que a gente está num momento em que metade de uma sociedade pensa uma coisa, metade pensa o contrário. Então, a luta, na minha opinião, é essa: ganhar corações e mentes e falar assim, gente, vamos construir um projeto nacional. Que não é entregar a terra rara para os outros, que não é, sei lá, reduzir o Estado ao mínimo, no momento em que a guerra está explodindo no mundo e você tem que ter um exército que consiga defender o país. Eu acho que a gente tem que ter uma participação política do povo mesmo, que ganhe as ruas, que ganhe. Só que aí é muito trabalho, é um sonho, que, enfim, Darcy quis fazer e passa pela educação, tem que lutar. Acho que é isso. A nova Roma dos tropas. Mas na hora que for, eu acho que ninguém segura também. Eu mantenho essa esperança. E galera, assim, para encerrar, ninguém aqui está defendendo China ou ninguém aqui está defendendo os Estados Unidos. A gente já falou sobre polarização no último episódio, então eu espero que vocês não vejam dessa forma. Está manifestando aqui um pouco das nossas ideias. Se vocês puderem agregar o debate aí nos comentários, eu sei que tem bastante gente que manda áudio para a gente depois dos episódios. Se quiser discordar, se quiser acrescentar mais alguma coisa, tamo junto. Acho que em algum momento, talvez isso aqui vire um grupinho no WhatsApp ali, até para a gente se inspirar e ouvir das pessoas, né? Tipo, esse feedback um pouco mais direto, acho que seria legal. E é isso. Acho que esse episódio, puta, prazerzaço pra mim, matou a saudade, Rômulo. Você que tá aí do outro lado do mundo, que são as conversas que a gente sempre tem. Esses papos a gente tem bastante. Acho que quando a gente tá um pouquinho mais bêbado, a gente discorda mais quando a gente tá na frente da câmera, mas a gente concorda em muita coisa também. Acho que eu saiba que eu sempre aprendo muito com você. É um prazer ter você como amigo. Espero que você tenha muito sucesso aí na Europa, mas eu não vejo a hora de você voltar para cá pro Brasil. Quem sabe a gente juntos pode influenciar um pouco, claro, um pouquinho esses corações e mentes, né? Não, eu quero voltar porque meu lugar é no Brasil mesmo, não tem jeito. Mas eu acho assim, eu acho que talvez eu seja mais petista que você, vamos falar a verdade, e você menos e tal, mas o legal eu acho que é isso, a gente tem uma concordância que é mais ou menos essa história de menos Estado e
e de, vamos dizer assim, de menos soberania, no final é isso, de não levar em consideração que o Brasil ocupa um lugar periférico no capitalismo e que não adianta resolver de diminuir o Estado, que ele vai se tornar desenvolvido, isso é uma falácia, a gente concorda com isso. E a gente já teve experiências interessantes no país, como foi com o Vargas, em que pese o que aconteceu em termos de democracia, mas também era outra época do mundo. Acho que tem um caminho aí para a gente repensar e tem que passar pela reindustrialização e o desenvolvimento do país. Acho que isso é o que a gente concorda no final do dia. Então Com é isso, certeza. gente. Obrigado aí por escutar a gente. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado. Prazerzaço. A gente se vê nos próximos episódios.